Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu quero vos convidar para meditarmos na palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, 15, 16, 17, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode te fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Paulo estava exortando o seu filho na fé, Timóteo, dizendo: Tu permanece naquilo, quer dizer, não muda não. Aquilo que? Aquilo que aprendeste e que fosse inteirado. Aleluia. Sabendo de quem tens aprendido. Mas de quem foi que ele aprendeu? Aleluia. A Bíblia diz que ela aprendeu com a avó, com a mãe. Aprendeu de quem sabia, porque só pode ensinar quem sabe. E temos que aprender, porque para eu ensinar, eu primeiro tenho que aprender. Porque tem pessoa que está pronta para ser mestre, mas nunca para ser aluno. Pronto para ensinar, mas não pronto para aprender. Então, Paulo sabia que Timóteo tinha que ensinar, ele era obreiro, mas era permanecer naquilo que ele aprendeu, não mudar, não. Permanecer falando, ensinando o que ele aprendeu e sabendo de quem ele aprendeu. Ele diz: desde a tua meninice, sabe as sagradas letras. Que bênção, hein? Que bênção, meus irmãos. Que pode fazer-te sábio para a salvação. Não é sábio para o mundo, não, porque o mundo jaz no maligno. É sábio para ser salvo, para a salvação. Pela fé que há em Cristo Jesus. Porque só tem salvação com a fé em Cristo Jesus. Porque tem pessoas que têm muita fé, mas cada um tem a fé em uma coisa. Agora, fé em Jesus Cristo é para aqueles que crê realmente e que têm um compromisso com a palavra. Porque ter fé e não colocar em prática não tem jeito. E como coloca a fé em prática? Através de uma obra que a pessoa faz. A primeira obra é dar um passo, entregar a vida para Jesus e preparar, estar pronto para o arrebatamento da igreja. E depois continuar fazendo o que a Bíblia diz, ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros, não falando mal uns dos outros, não criticando, não deixar ser atingido pela maldição da inveja, da malícia, do engano, do fingimento, sim. Tudo isso. Aí ele diz, porque toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, olha, para instruir em justiça, não é injustiça não. Instruir em justiça. A Bíblia diz, né, em Romanos 1:17 que aleluia, que no Evangelho descobre a justiça de Deus. Então tem que aprender para poder descobrir, que é onde é no Evangelho. Então tá a coisa coberta? Tá. Aí quando o Evangelho nós entendemos, abrimos e seguimos o Evangelho, aí nós vamos descobrir o que é a justiça. A justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Aí ele diz, não somente isso, que a palavra de Deus é inspirada, ela é proveitosa para ensinar. Tem que ensinar a palavra de Deus, não é dogma, não é fulano diz que é assim, a religião nada. A religião é canoa furada. Tem que ensinar a Bíblia Sagrada. Ensinar a Escritura que é divinamente inspirada. E pronta para redarguir, para corrigir. Se está errado, ela corrige. E a Bíblia diz que qual o pai que ama o filho e não corrige ele? É o escritor diz, se nós estamos corrigidos, que nós somos filhos. Deus nos corrige, aleluia, nos exorta, quando diz, puxa a nossa orelha. Para quê? Para nós não sair do caminho. Porque ele estava dizendo aqui, tu permanece naquilo que aprendeste. Senão a pessoa no meio do caminho vai aprendendo outras coisas, vai esquecendo do que aprendeu. Ele não queria que Timóteo saísse daquilo que aprendeu na meninice, porque ele tinha aprendido a coisa certa.
Ele diz para que o homem de Deus, não é homem dos homens, não, homem de Deus, seja perfeito. Que isso? E perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia, aleluia. Tiago diz que a fé sem obra é morta. Aqui Paulo falou, instruído para toda boa obra. Eu falo e volto a repetir, nós não fomos salvos por boas obras. Nós somos salvos para fazer boas obras. A Bíblia diz que nós somos salvos para que andássemos nas boas obras. Aleluia. Né? Má obra não, má obra, misericórdia. Basta o tempo perdido sem Jesus. Então, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Como que vai ensinar se eu não for instruído para aquilo? Tem que ser instrutor? Então tem que aprender, tem que saber o que está ensinando. Porque a Bíblia diz que não é bom ter zelo sem conhecimento. Tem pessoa que é zeloso, mas né, isso aqui não pode, isso aqui, mas tem conhecimento por que não pode? Ou se pode, está achando que não pode? Tem conhecimento? Oh, quanta falta de conhecimento! E a Bíblia diz: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento é tudo na nossa vida. Então, Paulo diz que o homem de Deus seja instruído. Fala ele aqui, conhecimento, instrução em todas as áreas. Nós, para ensinar, temos que estar instruído, temos que saber, porque ninguém pode dar o que não tem. Esta é a realidade. Aleluia. Eu não posso te dar uma mansão. Não tem mansão para dar. Nenhum apartamento, nenhum carro de luxo, nada disso. Agora, quem tem pode dar. Aleluia. Só tem um que pode dar para todos. E permanece o mesmo, é Deus, que ele é dono de tudo. Pronto. Aleluia. Ele não depende de ninguém, ele é dono de tudo. E agora ele quer que eu seja instruído para ensinar outros a isso também, que ele é dono de tudo. Que a maioria das pessoas acha que é dono de tudo e não é dono de nada. O dia que morre não leva nada. Então Paulo diz, nada trouxemos para esse mundo, nada levaremos dele. Tendo o que comer e cobrir, estejais com isso satisfeito. Tem que ensinar isso, mas tem que aprender. Porque às vezes a pessoa não está satisfeita, tendo o que comer e vestir, como é que ele vai ensinar? É hipócrita, fingido, mentiroso. Então tem que viver aquilo que ensina. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, porque Jesus diz, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, versículo 12. E foi Jesus quem falou, e ele não diz que o galardão está com o fulano ou com o ciclano, não. Ele diz, o meu galardão está comigo, não é com o arcanjo Miguel, nem com o querubim, nem serafim. Não, ele diz, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Que Deus em Cristo abençoe a todos, medita nessa palavra e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos prontos para toda boa obra?